Há muitos anos eu tenho desejado trazer para estar conosco aqui um pastor que eu tenho uma admiração grande pelo ministério dele, pela realização que ele tem feito a favor do reino de Deus e da nossa denominação. Eu quero pedir que esteja aqui comigo o pastor João Reinaldo Purim Júnior. Pastor Purim, como é conhecido, ele não é Purinho. Diga comigo, ele é Purim. Não, ele não é, o nome dele é Purim, tá? Pastor Purim é cheio da graça do Senhor. E pastor Purim é pastor da Igreja Batista no Meier. Está lá há quanto tempo, pastor? 13 anos. E foi pastor na Igreja Batista em Freguesia, na Ilha do Governador, também lá em Bangu, né? No Parque Independência. É professor no Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil e é atualmente o vice-presidente da Ordem dos Pastores Batistas Brasileiros, que é a representação dos pastores da nossa denominação batista, da Convenção Batista Brasileira. E é ele quem estará nos trazendo a mensagem da palavra de Deus. Quero convidar você a quedar a sua fronte e agora dizer por você em relação a Deus, porque a palavra de Deus há de nos ser transmitida. Diga para Deus: Senhor, eu quero ouvir tua palavra. Usa o teu servo, capacita-o e ajuda-me a ter esta palavra do Senhor aplicada ao meu contexto pessoal e particular de vida. Amado Deus, seja assim para a tua glória. Abençoa-nos assim. Usa o teu servo e dá-nos a alegria de sair daqui hoje mais equipados, confrontados com a verdade, de modo a que assim possamos viver a transformação pela renovação do nosso entendimento e experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para a nossa vida. É nossa oração no nome de Jesus. Amém. Graça e paz, queridos. Alegria estar aqui com os irmãos, celebrando 82 anos desta igreja. Estava me lembrando aqui com o pastor Cláudio, a última vez que eu estive aqui foi pelo menos há uns 18 anos, quando realizou-se aqui um encontro de treinamento de liderança promovido pela equipe de Willow Creek, sobre liderança eficaz. E foi uma bênção naquela época, onde ainda caminhando no começo do ministério, vislumbrava sonhos, ideais, perspectivas e expectativas, e foi uma bênção estar aqui quando o pastor Cláudio ainda iniciava seu ministério e caminhar neste tempo todo também acompanhando as bênçãos do Senhor, e hoje celebrar com você 82 anos desta igreja e daquilo que Deus tem feito nesta história, contemplar as imagens que registram a comunidade reunida, os servos engajados, os ministros do Senhor envolvidos no cumprimento da missão desta igreja. Amei a ideia de estabelecer a visão no acróstico saúde, não é? Que aprendizado, que rico para o meu coração ver uma igreja que está desejosa de encontrar a relevância e o seu papel nesta comunidade, neste tempo, nesta geração. Que dos 82 venham tantos outros anos enquanto Cristo não voltar. E o tempo passa muito rápido. Há 2 anos nós, como Igreja Batista do Meier, celebrávamos o nosso centenário. Então é só fazer as contas rapidinho aí, não demora muito, e os irmãos estarão também já na perspectiva de uma história viva, de um Deus que tem conduzido cada um dos irmãos, semeando a mensagem do amor de Deus, colhendo frutos de vidas transformadas e discípulos de Jesus, amando a Cristo de todo o coração. Que alegria estar aqui com os irmãos. Recebi com muita honra o privilégio de estar aqui ministrando a palavra com vocês, mas na verdade já fui edificado, inspirado pelos hinos, pelos cânticos, pelos momentos de comunhão. Desde que entrei aqui, sinto o Espírito Santo pairando na vida de vocês, e a despeito de todas as dificuldades, não é
privilégio, entre aspas, dos irmãos, o que vocês têm vivido e que o pastor Cláudio acabou de descrever. No Meier nós também presenciamos esta mesma realidade de uma mudança de paradigma, onde os nossos cultos da manhã, temos um às 9 e um às 11, são os cultos muito mais frequentados do que os cultos da noite. E tenho ouvido de outros colegas em outras regiões, em outros contextos da nossa cidade, seja ela em bairros de mais facilidade de acesso à segurança ou de atenção dos governantes, como em outros bairros mais distantes. Esta é uma realidade que tem aviltado a nossa dignidade como cidadãos deste estado, desta cidade, e nós também vivemos esta mesma luta. Lá na igreja, por exemplo, tomamos uma decisão: todas as nossas celebrações comemorativas a gente transfere para amanhã, justamente para darmos à igreja a oportunidade de estar reunida. Quando eu quero ministrar alguma coisa que vá de encontro, não é? Ou vá ao encontro daquilo que o povo precisa receber como família, eu preciso escolher os cultos da manhã, porque à noite, eventualmente, a frequência é muito menor, há uma frequência maior de visitantes de outras igrejas, inclusive, porque às vezes moram nas nossas redondezas e não querem se locomover para as suas localidades eclesiásticas e permanecem ali conosco. É uma realidade que a gente tem que se adaptar e entender o nosso tempo. Eu gosto muito do texto de 1 Crônicas 12:32, quando o exército de Davi estava sendo reorganizado, e ali está a divisão de tarefas, de grupos, de equipes, de times. E no versículo 32 há uma descrição dos filhos de Issacar. Diz que da tribo de Issacar 200 homens, e diz a seguinte descrição: que conheciam bem o seu tempo e por isso sabiam o que Israel deveria fazer. Há um detalhe importante ali: ou a gente se abre para aprender acerca do nosso tempo, ou a gente, como igreja, não vai saber o que fazer e como fazer nesta geração que tem mudado de maneira tão rápida, tão intensa no nosso dia a dia. Mas eu louvo a Deus porque quando os irmãos param para celebrar 82 anos de vida, é porque há no coração de cada um o desejo de renovar, de recobrar e de restabelecer os propósitos que Deus tem para cada um de vocês aqui neste lugar. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia para meditarmos juntos no livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, a narrativa de Mateus apresentando o Senhor Jesus. No capítulo 3, versículo 16, após Jesus ser batizado, há uma descrição triunfante do amor e do propósito de Deus para a vida de Jesus. Mas leremos a seguir, até porque é um desafio sempre que eu faço ao meu povo ali no Meier, para que nós tentemos ler a Bíblia um tanto quanto desapegados aos numerozinhos de capítulos e versículos. Muito mais o que aprender quando nós desapegamos-nos aos números que separam capítulos e versículos dos textos bíblicos, quando nós lemos em texto corrido para entender a beleza e a unidade da palavra de Deus. Você deve saber, pastor Cláudio, um professor de Bíblia, que os números foram colocados muitos séculos depois, para facilitar, evidentemente, de uma forma didática, a leitura, o ensino da palavra de Deus. Mas o fato é que não há como você afirmar categoricamente que esses números foram inspirados pelo Espírito Santo, porque algumas vezes os números atrapalham a compreensão desta unidade. Porque algumas vezes o ensinamento está justamente na continuidade da leitura bíblica entre um capítulo e outro, sem esta separação numérica. E eu quero desafiá-los nesta noite a ler exatamente o texto que narra logo a seguir esse momento da teofania, em que os céus se abrem e ouve-se uma voz que desce sobre Jesus em forma de pomba, que afirma quem ele é, e a voz que desce do alto, a voz do Pai acerca do Filho, e a seguir vem uma narrativa que não pode ser dissociada deste momento, que é a tentação de Jesus. Vamos ler o texto em Mateus 3,16 em diante, até o capítulo 4, no versículo 11. Diz assim a palavra de Deus: assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome.
O tentador aproximou-se dele e disse: se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se você é filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito, não ponha à prova o seu Deus. Depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: tudo isto lhe darei se você se prostrar e me adorar. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou e os anjos vieram e o serviram. Pai querido, usa a Tua palavra ao nosso coração, ministra-nos pela Tua verdade, instrui-nos, corrige-nos, aperfeiçoa-nos, melhora-nos, para que possamos refletir a vida com Cristo nessa geração, em nome dEle, amém. Como disse, os versículos muitas vezes nos atrapalham a compreender a unidade de um ensinamento e a conexão que o evangelista ou outros autores desejaram fazer. Nos evangelhos, por exemplo, as narrativas são muito dinâmicas. Marcos, por exemplo, tido como o primeiro evangelho a ser registrado por escrito e distribuído para os primeiros cristãos, o evangelista fez questão de usar a expressão imediatamente. Parece-me que Marcos tinha pressa, é o menor evangelho. São as narrativas mais curtas, são as narrativas mais objetivas. Parece-me que Marcos não gasta muito tempo em detalhes. Ele apenas quer dizer: Cristo é o Filho de Deus e Ele tem poder para transformar, para curar, para expulsar demônios, para fazer prodígios, maravilhas, e Ele é a salvação para o mundo. Mateus tem um propósito bem claro. Parece-nos que é o evangelho em que Mateus tinha o objetivo de tornar Cristo conhecido como o cumprimento das profecias messiânicas. Por isso ele inicia com a genealogia de Jesus. Mas parece-nos que não há como determinar muito bem o tempo entre uma narrativa e outra, entre um momento e outro. Mas especificamente, parece-me que a separação do capítulo 3 para o capítulo 4 dá-nos uma impressão de que demorou um pouco para acontecer. Mas não parece-me que foi bem assim. Acho que sim, foi logo de imediato. Ato contínuo. Jesus saiu das águas do batismo no Rio Jordão, batismo esse feito por seu primo João Batista. Os céus se abriram e pela primeira vez ouviu-se do céu uma voz que dizia: este é o meu filho amado. Que momento glorioso! O momento da afirmação, o momento do atestado, o momento da glorificação, o momento da certeza: eu sou o Filho de Deus e o que eu vim fazer aqui se cumprirá. O momento do batismo revela a glória do unigênito do Pai. O momento do batismo retrata a confirmação de um propósito. O momento do batismo é aquele momento da glória onde parece-nos que tudo dará certo. Agora sim, agora isso vai dar certo, agora isso vai acontecer. Não sem sentido, nós também nos sentimos assim no dia do batismo. Quando nos levantamos da água do batistério, temos a certeza de que agora vamos triunfar, vamos vencer, e nada de ruim mais nos alcançará. Será uma vida de sorriso, uma vida de vitória, uma vida de triunfo, uma vida de conquistas, uma vida de bênçãos. As promessas se cumprirão. Mas o capítulo 4 começa para nos dar um banho de realidade, para que nós não vivamos apenas a famosa expectativa, como os memes de internet hoje, mas é trazido à realidade um fato, de que a vida é feita de batismos, mas também de desertos. Quando em nossa igreja realizo batismos, eu tenho uma mensagem recorrente, repetitiva e a mesma. Todo dia em que eu faço batismos, eu prego em Mateus 4, para fazer aqueles novos crentes entenderem que a vida não é constantemente aquele momento do Jordão, mas muitas vezes o dia do deserto chega. E para Jesus o dia do deserto chegou por um propósito e um desígnio do próprio Pai. Veja que começa o capítulo 4 dizendo: ele foi levado pelo Espírito Santo.
A mesma voz que acabou de dizer: este é o meu filho amado que me dá muita alegria, é a mesma autoridade que conduz Jesus para ser testado, para ser provado, para ser justamente avaliado e preparado para iniciar o seu ministério aqui na terra. E agora vem o deserto. Um deserto que colocou à prova as convicções de Jesus. O deserto que colocou em teste a humanidade de Jesus. Você leu o texto e viu que, tendo passado 40 dias, Jesus teve fome. A humanidade de Jesus se revela, se retrata por alguém que expressa necessidades, carências, vontade. Aqui está retratado o pleno homem Jesus Cristo, que depois de 40 dias sem comer, caminhando pelo deserto, tendo suas experiências que nós não sabemos quais foram, o texto declara que ele teve fome. E então surge o adversário. Vem então a primeira prova. O diabo se apresenta diante dele e coloca-o em teste. E veja que precioso perceber alguns detalhes, e por isso eu chamei a sua atenção logo no início, de que os números muitas vezes mais nos atrapalham do que nos ajudam. Como é que o diabo se apresenta para Jesus e quais são as primeiras palavras do diabo para Jesus? Como é que ele se apresenta? Não é bom dia, oi, tudo bom, como é que você está? O diabo já sabia que Jesus estava com fome. Há uma teologia muito profunda nessa narrativa que nos ensina a lidar com as forças contrárias e inimigas do inferno. O diabo não pergunta como Jesus está. E aí, tudo bem com você? Não. De alguma maneira, o diabo, rondando aquele contexto, percebendo o que Jesus estava aparentando, ele já sabia o que deveria falar. Mas esta fala é introduzida por uma afronta, pela primeira tentação. A primeira tentação a que Jesus se coloca não se retrata ou não é exatamente aquela que nós costumamos chamar a atenção, que é: está com fome? Transforma estas pedras em pães. O diabo primeiro testa as convicções acerca de a quem Jesus pertence. E agora o diabo quer colocar em dúvida a soberania, a autoridade, o cuidado e a paternidade do Eterno sobre Jesus. Porque o diabo se apresenta a Jesus e fala assim: se tu és o Filho de Deus. Veja que são as mesmas palavras, só que agora ditas de modo invertido. Deus havia acabado de dizer para Jesus saindo das águas: tu és o meu filho amado. E agora o diabo vai e encosta Jesus na parede e fala assim: está com fome? Se teu pai é teu pai, ele te deixaria passar fome? A primeira tentação a que Jesus se submete é o teste da fidelidade de Deus. Será que Deus ainda é o seu pai? Será que Deus ainda ama você? Será que tudo que você está passando não seria uma prova evidente de que Deus se esqueceu de você? E o diabo então usa esta fragilidade, esta carência, para colocar em dúvida quem Deus é. Foi assim também lá no Éden. Quando nós lemos Gênesis 3, que é a narrativa da queda, o que o diabo diz para Eva? Eva, contemplando os frutos proibidos, aquelas árvores colocadas no meio do jardim, ela tinha uma ordem expressa: coma de tudo, usufrua de tudo, porém, do fruto da árvore que está no meio do jardim você não deverá comer, porque se você comer, certamente morrerás. E o que o diabo fala para Eva quando mostra para ela assim: olha que fruto bonito? E o texto diz que era bonito. E o que ele diz para Eva? Não vai morrer não. O diabo coloca em dúvida a palavra de Deus. A primeira tentação a que Jesus enfrenta, diante da qual ele é colocado,
Não são as suas questões físicas da necessidade de comer alguma coisa. Não é o seu cansaço, mas é uma certeza: será que Deus ainda ama você? Meus amados, como Jesus, nossa vida também é uma constante alternância. Veja a história do povo de Deus no deserto. Veja a história dos reis do povo de Deus, Judá e Israel. Uma alternância entre altos e baixos, entre batismos e desertos, entre rios Jordões e desertos escaldantes. E todas as vezes que nós somos confrontados com a nossa fraqueza, com a nossa debilidade, o inimigo coloca diante de nós uma dúvida: será que Deus ainda me ama? Quantos de nós, em algum momento, nunca paramos para pensar: será que Deus se esqueceu? Há quanto tempo eu oro? Há quanto tempo eu espero? Há quanto tempo eu faço? E nós até somos hábeis em fazer contas diante de Deus, e Senhor, eu fiz isso, fiz aquilo, entreguei tanto, me doei tanto, foram tantos dias, tantas noites, tantas vigílias, tantas madrugadas, tantas entregas, tantas devoluções, tanta consagração. E então vem a dúvida que o diabo colocou diante de Jesus: tu és mesmo filho? Os desertos pelos quais passamos têm esta intenção de colocar em dúvida se nós ainda somos amados por Deus. Mas como Jesus resistiu, como Jesus nos ensina a vencer os desertos pelos quais nós passamos, pelos quais nós eventualmente somos de fato conduzidos pelo Espírito Santo para sermos provados e então finalmente aprovados. Jesus responde a esta tentação com a mesma convicção com que ele recebeu aquela declaração dos céus: tu és o filho que me dá muita alegria. Jesus respondeu ao diabo: está escrito. Jesus sabia que com o diabo não se conversa, não se argumenta, não dialoga, não se gasta tempo, não se defende, não se justifica. O diabo, de uma maneira muito astuta, apresenta no deserto as fraquezas de Jesus, suas necessidades. Eu sei que você está com fome, eu sei do que você precisa. O diabo atua na vida de Jesus diante das suas necessidades, das suas carências. E ele coloca em dúvida o amor do Pai por ele, dizendo: você está passando o que você está passando porque o Pai se esqueceu de você. E Jesus responde com uma convicção: eu aprendi a ter suficiência no Pai. Não é de pão que eu preciso, mas é da palavra que sai da boca de Deus. Nós desenvolvemos em nosso coração humano, em nossa carnalidade, em nossa humanidade, a tendência de achar que nós sabemos do que precisamos. E eventualmente do que nós precisamos nunca nos será suficiente. Mais e mais e mais. E é onde os desertos muitas vezes se distanciam, se alargam, se mantêm. E nós não sabemos como vencer e sair do deserto, porque nós não sabemos usufruir do melhor e do mais eficaz do recurso que temos para vencê-lo, que é aquilo que está escrito, a palavra de Deus. Jesus responde a Satanás dizendo: está escrito, não é só de pão que o homem vive. E ele completa: mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Deus me é suficiente. Nós costumamos a ler a Bíblia muitas vezes por uma intencionalidade perversa e humana, de fazer uma inversão nos papéis, onde nós somos os próprios deuses e Deus é o nosso servo. Muitas vezes nós queremos usar a palavra de Deus para dizer a Deus o que Ele tem que fazer em nosso favor, como Ele deve agir para nos beneficiar, quais são as respostas que nós queremos, quais são as ações que nós esperamos. Nós transformamos Deus no gênio da lâmpada. Ele é poderoso, de fato Ele tem poder para realizar tudo. Nós falamos que Ele é o Deus dos impossíveis, mas nós agimos como se nós pudéssemos esfregar a lâmpada mágica e Ele fazer o que nós queremos que seja feito à luz daquilo que nós vamos ser impossível.
Senhor, transforma estas pedras em pão, porque o Senhor é o Deus dos impossíveis. Mas Jesus aprendeu e sabe que não vencerá o deserto se ele apenas quiser fazer com que Deus faça o que ele quer, enquanto ele não aprender que ele deve submeter àquilo que Deus já lhe tem dado. É assim que o salmista diz no Salmo 23, e que nós insistimos em ler e aplicar de uma maneira diferente, numa perspectiva equivocada. Quando a gente diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, a gente está dizendo que Deus é o nosso gênio da lâmpada. Senhor, quantas vezes nós cobramos Deus usando textos bíblicos e fazendo este papel do próprio diabo, do inimigo, de voltarmos para Deus e dizer: Senhor, tu tens que fazer porque está escrito, na tua palavra está escrito. A gente parece que Deus esquece das promessas, né? Senhor, eu quero te lembrar que o Senhor um dia disseste assim assado. Só que o salmista, quando ele disse: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, na verdade a perspectiva, a visão de Davi ali é: como o Senhor é o meu pastor, eu não terei falta de nada, porque nele eu tenho tudo o que eu preciso. Ele me é tudo. Mas a visão que normalmente nós fazemos, como eu disse, numa leitura muito humanizada, muito interesseira, muito pervertida, muito do deserto, é que nós lemos a palavra de Deus e dizemos: Senhor, o Senhor é meu pastor e não pode deixar faltar nada aqui na minha casa. Mas o que Jesus nos ensina é que ele começa a vencer o deserto quando ele reconhece que o que Deus tem lhe dado é mais do que suficiente. A tua palavra me basta. A tua palavra me é suficiente. Foi o que o apóstolo Paulo entendeu quando ele disse aos coríntios, pediu 3 vezes que o espinho fosse desfeito. Ele entendeu que não era assim que deveria lidar com Deus: esfregar a lâmpada, sacudir o chocalho, mexer na varinha de condão e dizer: Senhor, tira este espinho, porque tu prometeste me dar alívio, tu levaste sobre si minhas enfermidades. E aí Paulo diz: mas depois eu entendi que o que me fortaleceria é a graça, e ela é suficiente. Jesus resiste a Satanás dizendo: nada muda quem eu sou, nada muda quem Deus é. Não venha com esse papo de colocar em dúvida a minha filiação ao Deus eterno. Não venha com esse papo de colocar em dúvida que Ele deixou de ser o meu Pai amado, ou que eu deixei de ser um filho amado, porque está escrito que a palavra que sai da boca dele me é suficiente. Eu viverei por ela. Nós começamos a vencer os desertos. A igreja continuará indo adiante quando ela resgatar as suas convicções mais enraizadas de que nada muda o amor de Deus por nós, e que a nossa resistência às tentações está fundamentada numa certeza: Deus nos é suficiente. Aí o diabo, ele muda a estratégia, ele faz isso, ele é astuto. Ele está desde a fundação dos tempos, examinando tudo, se modelando, se adaptando suas tecnologias, adaptando suas abordagens. E o texto vai dizer então que depois dessa investida frustrada, ele leva Jesus ao pináculo do templo e fala assim: lança-te daqui. Só que agora ele faz um ajuste na linguagem dele. Note que agora ele usa os argumentos de Jesus. O que o diabo percebe? Se defender com a palavra, então eu vou usar a palavra também. Jesus respondeu à primeira tentação: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Agora o diabo, na segunda tentação, fala assim: lance daqui, porque também está escrito: aos teus olhos dará ordem a teu respeito, para te livrar de todo o mal. Olha como o diabo é muito esperto. E olha como nós corremos o risco de, depois do triunfo do dia do batismo, da glória do Jordão, sucumbir no deserto, por não estarmos preparados para vencer este tempo da agrura e da adversidade. O diabo usa o texto bíblico fora do seu contexto maior. O diabo faz de um jeito onde parece que ele vai mudar Jesus de lado, usando os mesmos argumentos. Mas Jesus diz assim: não, mas também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus.
Jesus tinha uma visão maior do contexto. Jesus tinha uma visão maior do todo. Jesus sabia quem Deus era e quem Deus é. E Jesus não se relacionava com Deus e com o Pai por seus próprios interesses. De que adianta? Ou de que me valerá pular daqui, fazer prodígios, ganhar fama, ficar famoso porque pulei e os anjos me salvaram? Não, eu não devo fazer nada de maneira a tentar provar o amor de Deus por mim. A resposta de Jesus tem esse significado. Não tentarás o Senhor teu Deus eu não preciso que Deus prove nada para mim, Ele já é Deus. Eu não preciso me lançar daqui para fazer provas de que se Deus é fiel ou não, Ele vai. Se eu ainda sou filho de Deus, Ele vai me salvar. Seus anjos me livrarão. E Jesus tinha muita consciência do propósito maior. E Jesus sabia que o deserto fazia parte de um campo de treinamento para que ele estivesse apto a entender o que nós sofremos. Por isso Jesus foi perfeito até o fim, amando-nos e sendo levado à cruz. Lembra da história de Pedro, quando saca a arma para tirar a orelha do soldado romano? O que Jesus responde para ele? Ei, você não acha que se eu quisesse, eu não mandaria que milhares de anjos viessem ao meu socorro? Mas Jesus tinha uma visão de que há um plano maior, há um propósito maior, e era necessário passar pelo deserto. Sim, eu poderia me lançar daqui, e os anjos poderiam me salvar, mas isso não muda quem Deus é. Os desertos não têm poder de mudar a autoridade de Deus. Os momentos difíceis e as lutas que enfrentamos não têm capacidade, não têm poder, não têm força e nunca terão de mudar quem Deus é. Deus continua sendo Deus. O diabo tentou fazer com que Jesus duvidasse que ele ainda fosse um filho amado, e agora que Jesus duvidasse que Deus era poderoso para livrar. Mas Jesus responde: não, Deus não precisa me provar nada, Ele é Deus. Eu é que preciso confiar nos propósitos dEle. É assim que se vence o deserto. É assim que se enfrenta a agrura. É assim que se enfrenta para recuperar a glória do batismo. A certeza de que nós ainda somos filhos amados e que devemos dar alegria ao Pai, resistindo aos desertos, enfrentando a adversidade, prosseguindo e perseguindo o propósito maior de Deus. E por último, agora o diabo vai fazer uma última tentativa. Leva-o ao mais alto monte e de lá mostra todos os reinos da terra e diz assim: posso dar tudo isso para você, mas com uma condição: prostre diante de mim e me adore, e tudo isso será meu. Agora Jesus percebe que ele não teria outra maneira de acabar com aquela história se ele não fosse firme, porque o diabo agora tinha passado dos limites. Primeiro, porque ele percebeu que colocar em dúvida o propósito do amor de Deus por ele não deu certo. Mexer um pouquinho na Bíblia, nas Escrituras, e tentar tirar algum proveito próprio e particular também não deu certo. Agora ele vai mexer com a vaidade, com o desejo, com o projeto de Deus também na vida de Jesus. Jesus sabia que ele veio para estabelecer um reino. Jesus sabia que ele veio aqui para estabelecer o reino de Deus. E o diabo agora propõe a Jesus o quê? Um atalho, um caminho mais fácil, um caminho mais rápido. O diabo agora, de uma forma muito sutil, diz para Jesus: esse negócio de cruz não precisa. Eu sei o que está por vir. Eu sei quais são os planos do eterno. Mas se você se prostrar diante de mim, eu facilito o caminho. Eu te dou tudo isso. Os reinos todos serão seus. Tudo será seu, se você se prostrar e me adorar. Jesus agora, de forma muito definitiva, diz para o diabo: chega. A nossa história termina aqui. Só há um Deus, e somente diante dele eu me prostro. Eu não me divido, eu não negocio, eu não me distraio, eu não me prostro diante de nada, se não for diante daquele que me criou, daquele que me ama e daquele que me escolheu.
O diabo agora é totalmente envergonhado, e diz o texto que ele então desiste, ele o deixa, ele vai para longe, ele volta para o seu lugar, porque Jesus definitivamente diz: não me interessa o que você possa querer me dar, eu tenho apenas um Deus, vou amá-lo, vou servi-lo, vou adorá-lo e vou obedecê-lo. Talvez pudéssemos inferir aqui um diálogo um pouco mais demorado, e o diabo poderia ter tentado: mas Jesus, sabe que vem por aí, virão resistências, vão tentar matar você, vão ameaçar você, e você sabe qual é o final da história? Uma cruz te espera, morte. Este plano não vai dar certo, mas a gente pode facilitar as coisas aqui. Eu posso dar o que você quer, posso dar rapidamente, você num instante terá o que você veio fazer aqui. E Jesus: não é pelo seu caminho, muito menos pelo meu caminho, não é do seu jeito, muito menos do meu jeito, mas é do jeito de Deus. E ele diz: arreda-te de mim, Satanás, vai para longe, afaste-se, porque somente a um Deus eu servirei. Os desertos cessam quando nós reafirmamos que só existe um Deus na nossa vida. Não é tão difícil quanto possa se pensar nos distrair, nos fascinarmos pelos reinos deste mundo, acreditarmos que possam existir atalhos, jeitos mais fáceis de recuperar e restaurar a glória do Jordão. Mas Jesus sabia que só havia um jeito de cumprir o propósito de Deus: era passar pela cruz, era sofrer as ameaças que sofreu, as injúrias que ouviu, as ameaças que recebeu e a morte que padeceu. A oferta de Satanás não o distraiu, a oferta de Satanás não o seduziu, mas o deserto na vida de Jesus terminou quando ele foi efetivo e definitivo: eu adoro somente a Deus. Muitas vezes, meus amados, nós também enfrentamos desertos, porque o diabo quer testar a nossa confiança de que Deus nos ama. E muitas vezes eu e você somos tentados a duvidar se os propósitos de Deus serão cumpridos, se os seus planos darão certo, se sua vontade é perfeita e se o seu amor ainda é por nós. E o diabo tentará das maneiras mais sórdidas, mais sedutoras possíveis e imagináveis, para dizer a você: não vale a pena esperar, eu posso te oferecer um jeito mais rápido, o jeito do mundo, os reinos do mundo, a fama do mundo, a riqueza do mundo, a facilidade do mundo. Mas como já disse Agostinho, um dos pais da teologia cristã, que esta possibilidade de perder o propósito de Deus e deixar de viver a glória de Deus em nós deve nos causar um frio na espinha tão profundo, tão agudo, comparado à morte espiritual. Não abra mão dos planos e dos propósitos de Deus. A vida muitas vezes vai nos levar a estas alternâncias da glória do Jordão para a agrura do deserto. Mas a certeza de que enquanto nós estivermos aqui, nós seremos tentados, pressionados, testados ao máximo das nossas capacidades. Mas o deserto tem um dia para acabar. Esse dia na vida de Jesus chegou, quando ele estabeleceu que só a Deus pertencia o seu coração. E o que acontece no versículo 11? Vieram os anjos do Senhor e o serviram. A glória do Jordão foi restabelecida, a providência de Deus chegou, o cuidado de Deus não falhou, porque Jesus manteve-se firme. Aí você pode pensar: mas era Jesus, mas se ele não fosse como eu naquele lugar, ele não teria fome, ele não estaria cansado. Mas ele teve fome e esteve cansado para lembrar que aquele Jesus era como você e como eu. E ele resistiu como eu e você devemos resistir, para restaurarmos a glória do Jordão, para experimentarmos este amor do Pai que não muda e que não falha, que nos declara todos os dias: você ainda é o meu filho amado, você ainda é a minha filha amada. Desertos não mudam quem Deus é, mas desertos podem mudar quem você é, transformar você para melhor. Desertos têm um dia para acabar. No caso de Jesus, foram 40 dias e 40 noites. Para o povo, foram 40 anos.
O fato é que sejam 40 dias ou sejam 40 anos, haverá o dia da promessa, haverá o dia dos anjos nos servindo, haverá o dia em que nós seremos exaltados pelo grande amor de Deus por nós. Haverá o dia em que todos nós, como igreja, passaremos por estes desertos da vida e seremos colocados lá na glória do Pai. Que Deus abençoe esta igreja, na individualidade de cada um. Por cada deserto que passarmos, nunca nos esqueçamos que nós ainda somos o Filho amado do Pai Celeste. Os desertos não mudam quem Deus é, mas se eles puderem nos mudar para melhor, que venham mais desertos sobre nós, porque no final deles virão os anjos e nos servirão para a glória de Deus. Pai querido, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, abençoa o nosso coração, de modo que tudo que vivermos, tudo que fizermos, seja para restaurar em nós a glória do Jordão, para que sejamos lembrados sempre pelo teu Espírito Santo, mesmo quando conduzidos ao deserto, que tu és o nosso Deus e o nosso Pai, que nos ama, e nada muda o teu amor por nós. Nada nos separará do teu amor, nada nos tirará da tua presença, mas que nós sejamos firmes e convictos de que aquilo que somos e aquilo que vivemos há de redundar em glória e louvor ao teu nome neste tempo, até que o deserto passe e até que a tua glória se estabeleça em nós. Por amor do teu nome, em Jesus, continua a guiar o teu povo, seja na glória do Jordão, seja na tentação dos desertos, seja em qualquer lugar que onde formos, sejamos como Jesus, convictos e firmes de que tu és o nosso Deus, o nosso Pai, e tu nos guiarás por todo o caminho, até que cheguemos ao final. Em nome de Jesus. Amém e amém.